Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem uma pequena reflexão para compartilhar com todos vocês. Amém? Dentro dessa reflexão, eu quero ler um texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo São João. O capítulo é o 4, o versículo 19, que diz assim, ó: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, está escrito assim também no capítulo 3, o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos na mesma epístola do apóstolo São João, agora é o capítulo 15, o verso 16, está escrito assim, ó: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E assim vai. Observa que esses três versículos, tanto no capítulo 4, da primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, verso 19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Também nós falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, o verso 16, que é um texto áureo para os cristãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós lemos aqui também no mesmo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, só que agora o capítulo é o 15, e a parte A do versículo 16 que diz: Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. São um texto que fala de dedicação. Dedicação essa que Jesus fez a mim. Dedicação essa que Jesus fez por você, por nós. A dedicação de Jesus Cristo foi tão grande por mim, por você, por todos nós, que isso fez que criasse em nós, fluísse em nós, brotasse em nós temor, tremor e temor, a ponto de nós nos renunciar a nós mesmos para o servir, para o agradar. O agradar. E isso não é diferente. Isso é o que o Senhor quer que nós venha fazer também com pessoas, que nós venha nos dedicar às pessoas de forma tal a qual venha fluir no coração delas temor, respeito à vossa pessoa, à sua pessoa. Porque quanto mais você servir, você se dedicar a alguém, chegará a ponto que essa pessoa vai ficar tão agradecida em relação à sua dedicação, que ele vai começar a te servir, com um certo temor, carinho, amor. Por quê? Porque ele vai pensar assim: nossa, fulano, ciclano, me trata com tanto carinho, me trata com tanto amor, se dedica tanto a mim, que o que eu devo fazer para compartilhar com ele, para poder compartilhar com ele isso é o quê? Dedicar, servir a ele, servir a ela. Isso é muito importante. Nós vivemos uma época onde ninguém quer servir ninguém, onde ninguém quer ajudar ninguém. Nós vivemos uma época onde o egoísmo está falando mais alto na vida das pessoas.
onde as pessoas estão querendo só para elas. Só para elas. Elas querem estar a todo tempo sendo melhor, maior, tendo mais do que a outra pessoa. E Deus não está nisso. Deus não está nisso. A Bíblia diz que, a Bíblia nos ensina que nós precisamos servir. Quem não serve, não serve. Nós precisamos muito nos diminuir dia após o outro e servir, sem esperar nada em troca. Olha o que a Bíblia diz também, carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo 6, o verso 9, que diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha só, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tudo que você faz, toda dedicação sua, chegará um tempo que você vai colher. Amém? Observa, Jesus, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. O amor de Deus foi tão grande que ele deu o melhor que ele tinha no céu. O seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu filho vem e dá o melhor. A dedicação dele foi tão grande a nós que ele deu a sua vida. Ele derramou o seu sangue por todos nós. E como eu disse, eu torno a repetir. Por intermédio dessa dedicação tão grande que Jesus fez por mim, fez por nós, isso faz com que nós venhamos nos renunciar dia após o outro para o servir, para o agradar, mediante a tamanha dedicação que ele fez por cada um de nós. E não é diferente se nós saber como retribuir isso às pessoas. Amém? Que Deus te abençoe muito. Amém? Que Deus te abençoe muito no nome de Jesus Cristo e procura compreender essa reflexão. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos, em nome de Jesus.